Psiquiatra, a doutora Daniele Lage, vamos falar sobre a legalização das bets e o vício de jogos. De qual forma a psiquiatria acompanha esses casos? A liberação das bets, os jogos online, esses jogos de apostas, tem sido uma grande problemática no campo da psiquiatria, porque existe na classificação internacional de doenças, que a gente chama hoje de CID-10, um transtorno relacionado ao jogo, o jogo patológico, que é quando o indivíduo ele se vicia no ato de jogar. E o fato desses jogos serem liberados de forma eletrônica dificulta o nosso controle sobre esse hábito. O indivíduo acaba querendo jogar cada vez mais no intuito de conseguir um dinheiro que teoricamente é um dinheiro fácil através da aposta, não existe um esforço físico ou mental muito grande, contudo ele pode perder uma grande quantidade de dinheiro em um período curto de tempo e aí a gente entra em um ciclo. Na tentativa de recuperar esse dinheiro, ele joga cada vez mais e perde cada vez mais. E aí a gente entra no ponto do jogo patológico. Por que as pessoas ficam viciadas em apostas? O vício está muito relacionado à liberação de dopamina no nosso organismo, que é um hormônio relacionado aí ao prazer, ao bem-estar, à satisfação. E quando a gente joga, que ganha uma determinada quantia, existe ali, teoricamente, a ideia de que a gente pode ganhar novamente. Aí você entra no ciclo de jogar cada vez mais, quantias cada vez maiores. E a liberação de dopamina, ela volta aí de forma substancial no nosso organismo, que nos faz querer jogar cada vez mais. É muito similar ao que acontece, por exemplo, com o consumo de doces, com o consumo de chocolate, em alguns casos também com o consumo de álcool, quando existe uma liberação excessiva de dopamina no organismo. Doutora Daniele, e o que leva a pessoa a ficar viciada em apostas nos jogos de azar? Então é exatamente essa sensação de prazer pela liberação da serotonina que favorece, que eleva o risco de vício no hábito de jogar. E quando a gente tem no nosso celular, no nosso computador, a possibilidade de um jogo virtual, de um jogo de sorte, essa liberação de dopamina ela é excessiva, muito similar com o que acontece com o uso de drogas mesmo, aquelas drogas ilícitas que são viciantes. A liberação de dopamina de forma excessiva faz com que a gente queira cada vez mais jogar, quantias cada vez maiores, e aí entra o grande problema que é o jogo patológico. O indivíduo que está viciado em jogar, mesmo perdendo grandes quantias de dinheiro, mesmo tendo um prejuízo funcional na sua vida, seja na sua vida familiar, seja no seu ambiente de trabalho, porque ele acaba de fato se desvinculando, perdendo funções. Ele acaba querendo no próprio trabalho estar jogando, no ambiente domiciliar estar jogando, e isso gera conflitos sociais, mas sobretudo um dano psicológico muito grande, além, claro, do dano financeiro. Vício é uma doença? Tem cura? Tem tratamento? De qual forma a psiquiatria age nesses casos? Sim. Vício é uma doença, como eu mencionei, está na classificação internacional de doenças, o jogo patológico, principalmente o jogo de azar, e existe sim tratamento. O tratamento, ele é multifacetário. A gente precisa incluir a terapia, o acompanhamento psicológico é essencial para mostrar a esse indivíduo que ele pode sim ficar sem jogar, que ele pode ter outros estímulos, como por exemplo, a atividade física, uma alimentação saudável, que vão ter uma liberação de hormônios do prazer, só que de uma forma saudável, de uma forma adequada e não necessariamente esperando essa liberação de hormônios a partir do jogo. Mas além disso, existe também um trabalho que é realizado com o meio de medicamentos, e aí vem a parte da psiquiatria para entrar não só com o aconselhamento, com a orientação desse indivíduo de que tem tratamento, mas também com alguns medicamentos que vão ajudar com que ele se desvincule aí desse vício relacionado ao jogo. Doutora Daniele, a pessoa faz a aposta, fica ansiosa, o resultado é frustrante. Isso pode causar ansiedade e outros transtornos mentais? Sim, sem sombra de dúvidas essa correlação ela existe, porque o indivíduo que joga acaba perdendo, vê que teve um prejuízo financeiro, muitas vezes já está tendo conflito familiar por conta desse jogo, ele vai ficar cada vez mais irritado, cada vez mais angustiado, muitas vezes querendo jogar novamente para ver se consegue resgatar aquilo que ele perdeu, e aí a gente entra no ciclo vicioso do jogo patológico. Então isso pode predispor a transtornos ansiosos e também a transtornos depressivos,
depressivos. Além disso, insônia está muito associado, porque as pessoas acabam jogando no período noturno ou acabam mesmo perdendo o seu sono pelo medo, pela preocupação de estar perdendo o seu dinheiro e pela ânsia, pelo desejo de jogar cada vez mais. Então, sim, os transtornos ansiosos podem ser causados pelo vício no jogo, mas também aqueles indivíduos que já são ansiosos têm um risco aumentado de se envolver com esse tipo de vício relacionado ao jogo. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de expor que está com esse problema de vício em apostas. O que ela deve fazer? Procurar a família? Deve recorrer a um profissional para ter um resultado, um tratamento? Sim, infelizmente o preconceito ele existe. Muitas pessoas acham que é algo banal, que é algo superficial, fútil, mas não é. O profissional da saúde está ali para mostrar para esse indivíduo que isso é uma doença, mas sobretudo que essa doença tem tratamento. Então eu sempre oriento em buscar um profissional, psicólogo e também um profissional médico, de preferência psiquiatra, para que exista uma orientação adequada com relação à mudança do estilo de vida e, em alguns casos específicos, com relação aos medicamentos que devem ser utilizados no tratamento desse transtorno do jogo. É importante também que esse indivíduo ele tenha uma rede de apoio. Se ele tiver familiares, amigos que sirvam como rede de apoio, a gente chama essas pessoas também para auxiliar no tratamento. Isso faz parte aí de grande importância do nosso tratamento, né? O médico ele não trabalha sozinho, o psicólogo também não. É muito importante que o paciente queira se tratar e se ele tiver uma rede de apoio, sem sombra de dúvidas, o tratamento ele é mais eficaz. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que isso hoje é um grande problema na atualidade. Se você ainda não jogou, não caia na tentação, não tente experimentar um jogo virtual, pois existe sim o risco do jogo patológico. E se você já está inserido nesse jogo, se você está se identificando com o que nós estamos conversando aqui, falando sobre o jogo patológico, já começou a perder dinheiro, já começou aquela ânsia cada vez maior na tentativa de querer jogar, talvez perdendo sono, talvez tendo um prejuízo até mesmo no seu relacionamento familiar, busque o quanto antes uma orientação profissional, porque isso tem tratamento, você não está sozinho. Esse transtorno do jogo, ele tem tratamento e é um tratamento eficaz.